quais os teus planos, quais são os teus propósitos na nossa vida. Que nós possamos nos entregar 100%, da mesma forma que Zaqueu se entregou. Zaqueu se entregou 100%. Ele não queria saber se ia faltar dinheiro que ele já tinha juntado, que foi uma decisão diferente da do jovem rico. O jovem rico era dono de muitas propriedades e ele achou que ia ficar miserável. E aí ele virou as costas para Jesus. Mas Zaqueu não. Zaqueu de pronto, ele disse que a metade dos seus bens ele ia dar aos pobres, e a quem ele defraudou, a quem ele roubou, ele ia devolver 4 vezes mais. Então isso é uma decisão completa. É uma decisão sem reservas. E da mesma forma que Zaqueu se entregou, nós queremos também se entregar. Nós queremos se entregar 100% nas tuas mãos. E o Senhor nos usa como instrumento teu na tua obra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. E é com grande alegria estar de volta, né? Está de volta a igreja, o alto da alegria, onde tenho aqui pessoas queridas, né? Pessoas que moram no meu coração, que a gente já teve experiências com Deus no passado. Mas, sem delongas, eu quero saber quantos de vocês têm essa revista aqui. Quem não tem, tem ali. Quem não tem, levante a mão, por favor. Quem não tem? O meu amigo aqui na frente de vermelho, já tem? Tem, mas não trouxe. Tem? Mais alguém não tem? Aproveite, a bênção está passando. Você tem? Pronto, então todos têm. Agora a outra pergunta é: quantos de vocês fizeram culto de manhã utilizando essa revista? Eita, agora pegou, viu? E agora? Agora Essa é a pegou. prova dos novos. Irmãos, olhe, presta atenção. Por que vocês acham que a igreja na divisão sul-americana, composta por mais de 9 países, ela separou dentro do programa no ano 2022 10 dias para utilizar uma revista como essa? Por que vocês acham que foi feito isso? Lembrando que essa revista é uma revista de boa qualidade, né? E teve investimento aqui, né? Então vamos jogar aí no mínimo, uma revista dessa se gastou R$1, ok? Vamos dar um exemplo. Exemplo, tá? Eu acho que foi mais. A igreja na divisão sul-americana, ela tem mais de 4 milhões de membros. Então se gastou R$1, foram quantos reais gastos aqui? 4 milhões de reais. A pergunta é, por que vocês acham que a igreja separou 10 dias para essa igreja? Vamos lá, irmãos, participem. Para ver se Por que fortalecem vocês a oração. acham? Bom, para o quê? Crescimento espiritual. Agora a pergunta, irmão Vera, é: mas se não for usada, do que vai servir? Para nada. Nada. Concorda, Roberto? A Bíblia, Roberto, em cima da estante, ela fechada ou aberta, ali em cima da estante, se ela não for lida, vai servir para quê? Juntar poeira. Só para juntar poeira, de enfeite. É. Não é um livro qualquer. Muito bem. Como é teu nome? Alex. Muito bem, Alex. Um livro normal. Mas a Bíblia, quando ela é lida, ela é usada, ela é um instrumento nas mãos de quem? De Deus. Para transformar vidas. E lembrando, irmãos, que Deus é especialista em transformar vidas. Deus é especialista em transformar vidas. Eu não sei se os pregadores ou pregadoras que vieram do primeiro dia até o dia de ontem, eles utilizaram o texto de Joel. Utilizaram? Sim. Vocês perceberam qual era a situação que a igreja, o povo de Israel, estava na época de Joel? Perceberam? Como estava complicado? O momento que eles estavam vivendo, seca,
fome, perseguição. Vocês perceberam que há uma semelhança com o nosso momento agora? Há uma semelhança. Então nós aprendemos nesses primeiros 5 dias, né? Começou na quinta, sexta, e foi sábado, domingo, ontem, segunda, e hoje é que dia? O 6º dia, terça-feira, o 6º dia, dos 10 dias. Então hoje a gente vai pular, dentro do programa, o livro de Joel foi terminado ontem. Então hoje a gente vai trabalhar o livro de Atos. Você que já leu a Bíblia, o que é que você pode me dizer, o que é que você extrai com o livro de Atos dos Apóstolos? Vamos lá? Alguém falar? Experiência cristã. Mais alguém? Livro de Atos, irmão. Como era a igreja primitiva? Era desunida ou era unida? Unida. Era uma igreja fraca ou poderosa? Poderosa. Então a gente vai trabalhar em cima desse assunto. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 23 em diante. A gente vai trabalhar esses próximos 20 minutos para aprender a palavra de Deus, que a igreja inicia, a igreja ora e a igreja termina. Diga amém. Amém. Quem achou, irmãos? Capítulo 4. Opa. Qual é o versículo? Vamos lá? 23, muito bem, Alex. 23 e diante. Todos juntos? Misericórdia. Já oramos, né? Vamos lá, Roberto? Agora amém. Isso. 23 e diante, posso ler? Qual é o subtítulo que tem aí na sua Bíblia? A igreja em oração. A igreja em oração. A igreja Em oração. em oração. Né? Vocês acreditam, irmãos, que Deus ouve a nossa oração? Acredita, né? A oração ela é uma comunicação sem fim. A oração ela é o momento em que você abre o seu coração a Deus como abre a um amigo. A oração é quando Deus, que está lá no terceiro céu, quando a gente ora, Ele vem para perto de nós. É através da oração. Passe mais tempo a orar. Nesse mundo agitado, você sabia que... Pega o texto. Vocês sabiam que nós estamos em um momento onde as pessoas estão imperativas? Eu tenho um sobrinho de 12 anos e ele não para. Ou é mexendo no celular, ou é assistindo televisão, ou é fazendo alguma coisa, ele não para. E um dia eu fui almoçar com a minha mãe e ele estava lá. Aí eu puxei R$5 e disse: olha, R$5 aqui na mesa, se você parar meia hora. Ele disse: eu vou ganhar esses R$5. Eu disse: vamos ver. Olhei para o relógio, 12h30, 1 hora acaba. Meus irmãos, quando deu 10 minutos, eu percebi ele fazendo assim. Quando deu 15 minutos, ele disse: tá bom. Eu desisto. Você já percebeu isso com você? Sem a TV ligada, sem mexer no celular, simplesmente meditando. Quanto tempo você já passou? Eu aposto com você que você não consegue passar meia hora. Nós estamos imperativos, inquietos. A gente não consegue passar meia hora sem olhar o WhatsApp para ver quem está falando com a gente. E se o WhatsApp for no silencioso, é que não fica mesmo. Eu faço um desafio nessa noite, irmãos. Passe a se monitorar. Vou colocar aqui. Isso. Obrigado. Eu faço um desafio. Passe a monitorar você mesmo, para saber se você está imperativo.
Por que eu quero tocar esse assunto antes de ler a Bíblia? Não tem nada a ver com o texto que a gente vai trabalhar. É porque a gente está meditando menos. A gente está orando menos. A gente está lendo menos a Bíblia. Quer que eu faça o teste? Qual é o revivado de hoje? Não levanta a mão. Nem sabe. Mas eu tenho certeza que a metade da igreja não sabe. Qual é o revivado de hoje? Então, eu quero trazer você a necessidade da gente estar mais perto de Deus. Porque a gente está mais perto do mundo. Vamos lá, juntos. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Diga amém. Amém. Enquanto estendes a mão para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, o que foi acontecer, irmãos? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Diga amém. Amém. Agora eu pergunto a vocês: por que quando a gente ora isso não acontece? Hein? Repita comigo. Porque eu. Vai lá, repita. Porque eu. Está fraco. Porque eu não procuro a Deus da mesma forma, no mesmo tempo que os apóstolos procuravam. Concorda ou não? Isso é verdade. O livro de Atos, irmãos, registra o começo da igreja. Há um processo que assim anima os membros a proclamar o Evangelho, até chegar ao ponto auge, onde Deus intervém poderosamente. Em Atos 1, irmãos, nós encontramos Cristo. Ele ascende ao céu, deixando a igreja se preparando para a missão. No capítulo 2 de Atos, a gente vê que o Espírito Santo se manifestou onde, irmãos? No Pentecostes. Em um só discurso de Pedro, quantas mil pessoas converteram, irmãos? 2.000. Muito bem. A gente prega durante 30 dias e nenhum se converte. É assim. Passado, em um só discurso de Pedro, 3.000 pessoas converteram. Hoje a gente faz um Caleb, a gente faz um evangelismo, durante 20, 30 dias para se converter uma ou duas pessoas. O erro, a falta de poder está em nós. Porque a gente não procura a Deus da mesma forma, Roberto, que os discípulos procuraram. Então, pouca oração, pouco poder. Pouca leitura da palavra, pouco poder. Você pode chegar para mim e dizer assim: mas Deus, Rodrigo Silva, quem acompanha Rodrigo Silva aqui nas redes sociais?
Uma benção. Também tenho acompanhado mais, todo dia eu assisto um vídeo dele. Todo dia. Vocês acham que o conhecimento que o Rodrigo Silva tem sobre a Bíblia e sobre a arqueologia foi adquirido em uma semana de leitura da Bíblia? Não. A gente lê um versículo da Bíblia e já foi cansado. Teve uma vez que eu fui pregar em uma igreja, irmão, que eu tive que ler o capítulo todo para trabalhar, para entrar no assunto. Teve um irmão que reclamou, estava lendo muito a Bíblia. Eu disse, irmão, ou a gente é crente ou a gente é o quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu, irmãos, você concorda comigo, se eu lesse esse texto, fizesse a aplicação dele e orasse, a gente fosse embora, já teria cumprido, sim ou não? Sim. Já teria cumprido, porque a palavra de Deus é suficiente. Ela não precisa de acréscimo, ela não precisa do Bulon, do David, de ninguém. A palavra de Deus por si só, Alex, ela é poderosa. Acabou-se. Então, irmãos, a pandemia e as crises que se apresentam nos indicam que estamos vivendo momentos difíceis e desafiadores. Por isso, é importante compreender como essa reação contribui para que a igreja atual, que vive nos tempos finais, possa ser abençoada da mesma forma. Da mesma forma. Eu tenho uma mensagem que é a Igreja dos Sonhos de Deus. E sabe qual é o texto que eu aplico essa mensagem? O capítulo 2 de Atos. É a Igreja dos Sonhos de Deus. A gente pode combinar, Roberto. Todo dia eu vi um sábado eu vim pregar. A Igreja dos Sonhos de Deus é a Igreja de Atos 2. Então, como a gente deu início aqui nessa leitura sobre a igreja que ora, nós estamos nos 10 dias de oração. Então Deus está chamando eu e você para orar. Para orar. Se você não está buscando a Deus na primeira hora do seu dia, você está perdendo tempo. A minha esposa, ela tem uma frase, ela diz assim: quando você não tem tempo para Deus, você vive perdendo tempo. Quando você não tem tempo para Deus, você vive perdendo tempo. Então, a gente tira tempo para olhar o WhatsApp, a gente tira tempo para olhar o Instagram, que é simplesmente olhar a vida dos outros. Dificilmente alguém olha o Instagram para ver um curso, para ver um treinamento, para ver algo construtivo, mas é passar e ficar olhando o quê? A vida dos outros, irmão. Achando que a vida dos outros é 100% maravilhas. E o povo só posta ali coisa boa. Tenha muito cuidado. Muito cuidado com isso. Então, a igreja, ela deve se unir em adoração. A gente viu no versículo 23 e o versículo 24, onde a oração, ela foi colocada Deus como soberano. Aqui é apresentado um detalhe importante. Até o momento eles se reuniram nas casas e no templo, mas diante da oposição e da perseguição tiveram que se reunir em outro lugar. O comentário bíblico indica que essa reunião seria a primeira manifestação registrada de culto público na história cristã. Eles dedicaram esse primeiro culto para louvar a Deus como Criador, como soberano. Então, nesses 10 dias, irmãos, a mensagem dos 3 anjos foi analisada e a igreja nascente, nos momentos de provação, uniu-se adorando a Deus como Criador, coincidindo com a primeira mensagem que a igreja remanescente proclama na etapa final do mundo. Podemos confiar que a igreja adventista é a igreja remanescente, que mantém a mensagem apostólica original e que prega a verdade presente no tempo do fim. É a igreja adventista. Olha, não tenha medo de dizer para ninguém que você é adventista. Ei, jovens, não tenha medo de dizer para ninguém que você é da igreja adventista. Eu vou lhe passar algumas coisas importantes sobre a igreja adventista. Primeiro, é uma igreja mundial.
A igreja adventista está mais presente nos países do que a própria ONU. A igreja adventista está mais presente no mundo, nos países, do que a própria ONU, do que a própria igreja católica. A igreja adventista é uma igreja preocupada no ensino cristão, onde tem faculdades e escolas em todo o mundo. É preocupada também na saúde, em hospitais, em asilos, em orfanatos. A igreja adventista, ela tem casas publicadoras distribuídas pelo mundo. A igreja adventista é uma igreja que prega a palavra de Deus. Amém. E ela diz por si só que a palavra de Deus, ela é poderosa por si só. É um outro assunto que eu quero trabalhar agora. Une-se na palavra. No momento de crise, a igreja recorreu às escrituras para analisar o que aconteceu. E ao interpretar que estava em concordância com